Olá pessoal, tudo bem? Por aqui professor Paulo, professor de História, Filosofia e Sociologia da Rede Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro, em mais uma videoaula produzida no ano de 2020 com a finalidade de atender às demandas específicas da pandemia do coronavírus, do Covid-19, e portanto estamos aqui gravando essa videoaula para poder auxiliar os alunos que estão tendo que estudar de forma remota nesse período de pandemia. Então hoje nós estamos produzindo uma aula de História do segundo ano do ensino médio, portanto estamos utilizando a apostila Atividades Autorreguladas, volume 2, que corresponde aos conteúdos do segundo bimestre do ano de 2020. Lembrando a todos que, diferente de anos anteriores, em que nós utilizávamos como critério de estabelecimento do primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre aquela divisão de acordo com o quadro de horários definido anual, o calendário anual definido pela Secretaria Estadual de Educação, já esse ano nós estamos utilizando como principal forma de organização e divisão dos períodos de cada bimestre a contemplação, ou seja, a conclusão de cada conjunto de conteúdos. Então, o volume 1 corresponde ao primeiro bimestre, o volume 2 da apostila corresponde ao segundo bimestre e assim por diante. Hoje, então, estamos trabalhando o segundo volume, portanto, o conteúdo do segundo bimestre de História do segundo ano do ensino médio, ok? Hoje, então, dia 23 de 6 de 2020, repetindo, 23 de junho de 2020, portanto, uma terça-feira, e estamos aqui para mais uma aula. Bom, para podermos já ganhar tempo, nós vamos estar trabalhando, a partir de agora, o conteúdo de doutrinas sociais do século XIX. Nós estudamos na aula anterior, na semana passada, o conteúdo sobre Revolução Industrial. E quando estávamos falando sobre Revolução Industrial, eu devo ter comentado, provavelmente com vocês, que foi um período muito conturbado, foi um período de grandes transformações tecnológicas que impactaram fortemente o desenvolvimento econômico e social de toda a população europeia, especialmente a Inglaterra, no caso mais específico, e obviamente isso vai posteriormente, ao longo dos anos seguintes, vai repercutir, vai impactar o mundo inteiro, mesmo que de forma tardia, tendo ocorrido de forma tardia a industrialização do Brasil, porque sabemos que aqui no Brasil a nossa industrialização começa a partir principalmente da proclamação da República, 1889, não que não tenha existido algum tipo de industrialização anterior a essa data, mas começa a ser mais evidente, mais perceptível a industrialização no Brasil a partir de 1889, e mesmo assim, mesmo sendo uma industrialização tardia, nós vamos perceber que vai ocorrer uma transformação no mercado de trabalho do Brasil, forçando inclusive a mudanças e adaptações. Isso aconteceu lá na Europa, aconteceu no Brasil e aconteceu no mundo inteiro. Esse processo da Revolução Industrial, ele novamente está se repetindo, de certa forma, nos dias atuais. Nós estamos aqui trabalhando com tecnologia, estou aqui utilizando o computador, um celular, estou fazendo gravação, estou utilizando recursos tecnológicos e internet, inclusive, uma coisa que era impensável na época do início da Revolução Industrial, lá no século XIX. Porém, de lá até agora, quanto que evoluímos? Por outro lado, ao mesmo tempo que essa revolução industrial nos trouxe um conjunto formidável de benefícios, de tecnologia, de evolução, por outro lado, nós tivemos um impacto significativo no mercado de trabalho. Observem hoje o que acontece no Brasil e no mundo. Nós estamos vivendo uma era de plena, intensa tecnologia. Alguns estudiosos do tema, alguns autores sobre o assunto economia e história econômica, chegam a afirmar que nós já estamos vivendo a quarta revolução industrial, ou seja, a era da tecnologia. E de fato, estamos sofrendo novamente transformações. Nós estamos vendo que todo esse processo que começou lá no século XIX com a Revolução Industrial na Inglaterra está se repercutindo agora de uma forma muito mais acentuada no Brasil e no mundo. O Brasil e o mundo hoje vive um fenômeno que ficou conhecido popularmente de uberização da economia. Vem da palavra Uber, que é uma marca, né? Mas acabou virando
um significado, uma definição, aonde antes havia mercado de trabalho assalariado, com carteira assinada, com vínculo empregatício, com todos os direitos trabalhistas, por pior que fosse o sistema de carteira assinada, porque afinal a gente sabe lá, de acordo com a teoria de Karl Marx, que hoje inclusive vamos falar sobre Karl Marx mais uma vez, Karl Marx chegou até a criticar essa revolução industrial, a criticar essa sociedade europeia pós-revolução industrial, alegando que uma das práticas mais comuns dos industriais era a prática da mais-valia. O que seria a mais-valia? O empregador pode, por exemplo, pagar um salário de R$ 2.000, mas ele opta claramente em pagar apenas R$ 500. Por que isso? Porque simplesmente ele considera que se o salário, ele tem condições de pagar R$ 2.000 e ainda ter lucro. Mas ele sabe que também, ainda mais no caso brasileiro, existe os chamados encargos trabalhistas, impostos diretamente na folha de pagamento. Então ele prefere, ao invés de pagar R$ 2.000, o empregador prefere pagar, por exemplo, R$ 500. A diferença entre 500 e R$ 2.000 seria R$ 1.500. O que ele faz com isso? Ele pega aproximadamente R$ 1.000 e paga para despesas trabalhistas e outros encargos e o próprio os custos da indústria. E essa diferença que ele poderia pagar a mais para o trabalhador, ele prefere embolsar. Ou seja, o trabalhador trabalha, gera lucro com o seu trabalho, gera produtividade e resultado financeiro para o dono da empresa e para a própria empresa, obviamente. Mas, além disso, o empregador, o dono da indústria, ele não quer lucrar apenas sobre o trabalho, o resultado do trabalho produzido por cada empregado. Ele quer lucrar em cima do salário que ele poderia pagar e ele deixa de pagar. A isso Karl Marx chamou de mais-valia. Então a gente percebe que hoje a coisa está muito pior. Com essa era da tecnologia, com a uberização, o que acontece? Nem mesmo mais essa mais-valia ela foi escancarada. Agora, nem mesmo direitos trabalhistas um funcionário de uma empresa consegue obter, porque hoje boa parte do mercado de mão de obra assalariada não é bem um salário fixo, é um salário variável, chama-se hoje de um novo tipo de empreendedorismo, que cá para nós eu tenho severas críticas, porque o verdadeiro empreendedorismo é aquele que oferece condições de cada empreendedor, de cada microempresário, de cada profissional autônomo, produzir um ganho esse que seja suficiente para ele pagar alimentação, vestuário para si e para sua família, serviços de saúde, tenha condições inclusive de ter um lucro interessante que lhe dê tranquilidade para que em caso de períodos de incerteza econômica, como agora que nós estamos vivendo durante essa pandemia, ele tenha um acúmulo de lucratividade em meses anteriores que seja suficiente para ele se manter também no período de baixas vendas, de baixa lucratividade. Só que o que acontece com essa uberização hoje é que o trabalhador ele não tem direitos trabalhistas, ele não tem vínculo empregatício, ele não tem uma lucratividade, ele tem apenas literalmente uma renda mínima básica. E essa renda ainda é variável. Então hoje, em média, um profissional que trabalha, por exemplo, com esses sistemas de entrega, com mototáxi ou motocicleta, eles ganham em média em torno de R$ 900 por mês, abaixo, portanto, do salário mínimo nacional. Ligeiramente abaixo, e é calculado propositalmente. As empresas que trabalham com esse sistema de aplicativos, entregas, delivery, já fazem os cálculos de modo que, se o trabalhador, aquele empreendedor, conseguir produzir muito num determinado mês, ele consegue chegar próximo de um salário mínimo, mas dificilmente ele vai ultrapassar. Só se o cara praticamente não viver, não dormir e ficar trabalhando quase que virando 24 horas por dia muitas vezes para conseguir fazer uma renda um pouco maior. Então essa é a realidade, a triste realidade que nós estamos vivendo, que é resultado de todo esse processo da Revolução Industrial. Talvez se a sociedade do Brasil e do mundo, a sociedade, eu digo a classe trabalhadora, tivesse ciência, conhecimento, que lá na época da Revolução Industrial, ao começar esse processo, chegaríamos a esse cenário atual,
talvez os trabalhadores teriam tentado frear um pouco essa velocidade e ferocidade do interesse lucrativo dos grandes empresários. Mas ninguém tem bola de cristal, ninguém tem como adivinhar o futuro e, portanto, o cenário é esse. Da Revolução Industrial à uberização é o assunto da nossa aula de hoje, ok? Então vamos, sem mais demoras, vamos para a leitura do material. Eu vou projetar ele na tela para que você possa acompanhar a leitura. Lembro sempre que esse material está disponível na nossa plataforma, no Google Classroom. Você pode acompanhar a leitura, obviamente, aqui, pode baixar no formato PDF, mas esse material está sendo encaminhado para a residência de todos os alunos da Rede Estadual de Educação por correios. Se você não recebeu, aguarde que você deverá receber. Mas mesmo assim, você tem ele disponível nessas versões digitais, conforme eu já sinalizei. Então vamos à leitura. Eu vou lendo e vou fazendo os comentários. Então, repetindo o título da aula, aula 2, As Doutrinas Sociais do Século XIX. Caro aluno, você acha que a Revolução Industrial iria manter a sociedade do jeito que estava? Claro que não. Novas formas de viver, a sociedade e a política começaram a ocorrer após o processo de industrialização. Para começar, houve um processo de polarização da sociedade. De um lado, empresários industriais, que seriam os burgueses, acumulando riqueza e fazendo de tudo para aumentar seus lucros. De outro, operários, sem condições dignas de trabalho, tendo que cumprir longas jornadas nas fábricas, uso do trabalho infantil, péssimas condições de moradia e nenhum direito trabalhista. Eu comentei na aula do mês anterior, da semana passada, para vocês, eu comentei que logo no início da Revolução Industrial, logo no início da formação da mão de obra assalariada, muitos profissionais tentaram resistir à sua maneira. A maior parte dos trabalhadores das futuras fábricas europeias, especificamente da Inglaterra, trabalhavam de forma autônoma como camponeses em suas terras. Suas terras no sentido simbólico, porque na verdade eram trabalhadores que estavam ali naquelas propriedades rurais, trabalhando geração após geração, mas sem um título de propriedade na maioria das vezes. Esses trabalhadores eram mais resistentes, não queriam trabalhar para um dono de uma fábrica se, por conta própria, eles tirariam por mês algo em torno, por exemplo, de R$ 1.500, o equivalente na nossa moeda. E ao irem para uma fábrica, iriam ter que vender a sua força de trabalho, ao invés de ganhar 1.500, iam ganhar de repente R$ 600. Então, era uma coisa muito óbvia, não valia a pena trabalhar assalariadamente numa fábrica se por conta própria ganhava-se muito mais. Mas as indústrias precisavam formar mão de obra. Um mercado, um exército, não apenas um mercado de mão de obra, mas uma reserva excedente de mão de obra, uma reserva de mão de obra sobrando, literalmente, para que isso forçasse a queda dos salários e sempre que o dono das fábricas precisasse, os donos, perdão, das fábricas necessitassem de mais profissionais para substituir os que viessem a falecer, muitas vezes falecendo dentro da própria fábrica pelas péssimas condições de trabalho. O fato é, precisando substituição de mão de obra nas fábricas, quanto mais mercado de pessoas desempregadas existissem disponíveis, mais rapidamente o dono da fábrica substituiria aquela mão de obra que saísse por falecimento ou que saísse por não aguentar as condições e pedir para ser mandado embora ou por algum outro fator. Até mesmo, por exemplo, ficar mutilado, sofria-se mutilações frequentemente também naquela época, então muitas vezes um trabalhador ele era retirado do espaço fabril por ter sofrido uma mutilação dentro da fábrica sem direito nenhum, ele era encostado e ia ter que viver de favor pelo resto da vida sendo apoiado pelos familiares. Essas eram as condições. As condições eram extremamente precárias e desumanas. E uma coisa que eu não tive tempo de falar na semana anterior, que eu falo agora, que eu acabei de ler aqui, nesse trecho, é que a mão de obra inicial era predominantemente masculina. Os homens tinham prioridade para trabalhar nas fábricas porque eram fisicamente mais fortes e, portanto, na visão dos donos das fábricas, eram os trabalhadores mais adequados para ganhar pouco e produzir bastante. Só que como havia um exército de mão de obra disponível, a pobreza e a miséria era generalizada, muitos dos
chefes de família pediam para os patrões das fábricas onde trabalhavam para abrir exceções e contratar suas esposas, seus próprios filhos, suas crianças a partir da faixa de 10 anos, 12 anos de idade, de modo que, quase que dando a entender que estariam fazendo um favor aos empregados, muitos patrões contratavam mulheres e crianças, mas jamais aceitavam pagar o mesmo salário que pagavam para o chefe da família do sexo masculino. Portanto, mulher e criança sempre recebiam a metade ou menos do que era pago para o chefe da família do sexo masculino. Então, as condições de exploração, superexploração da mão de obra já estavam dadas. E hoje isso está se acentuando de forma significativa. E a gente vai ver mais ainda. Só para a gente poder reforçar e esclarecer. Quando eu falo que hoje as condições estão pioradas, não é apenas pelo processo da uberização, como eu falei ainda há pouco no início da aula. Também se dá em função da precarização das condições de trabalho. Podemos lembrar aqui que por volta do ano de 2016, após o chamado golpe civil-militar, não, golpe civil, perdão, mas com um pano de fundo ali de alguns agentes das forças militares, mas foi um golpe civil. Mas depois do golpe civil e internacional com o apoio dos Estados Unidos que ocorreu sobre o governo da presidente Dilma Rousseff, em 2016, o que a gente assistiu a partir dali? O vice-presidente golpista, Michel Temer, iniciou um processo de, entre aspas, modernização da legislação trabalhista da CLT. E aí, esse nome bonito, que parece que veio para somar, veio para favorecer a classe trabalhadora, afinal é modernização das leis de trabalho, mas esse nome que num primeiro momento parece ser uma coisa positiva, foi muito mais negativa. Positiva para a classe empregadora, para os donos das empresas. Mas para a classe trabalhadora houve uma redução significativa dos direitos trabalhistas. Agora, por exemplo, diante dessa modernização, entre aspas, das leis do trabalho, um trabalhador no Brasil pode trabalhar por hora, ser horista. Então, uma empresa, uma lanchonete, tipo um fast food, pode contratar um funcionário para atender no balcão da lanchonete e ele ganha apenas pelas horas trabalhadas. Então, se antes ele ganharia um salário mínimo, 900 e alguma coisa, 900 e poucos reais, de repente ele vai passar a ganhar apenas por hora trabalhada. Se no determinado mês ele produziu mais, ele ganha um pouco mais. Se no determinado mês ele trabalhou menos, ele ganha menos. De modo que o salário de um horista geralmente fica bem menor do que um salário mínimo. Então a gente percebe que foram reduções, foram mudanças da legislação trabalhista que só veio a prejudicar ainda mais o mercado de trabalho. Hoje também o governo fala muito, ainda não foi aprovado, mas insiste na temática da aprovação da chamada carteira de trabalho verde e amarela, que na prática significa que o empregador abre mão praticamente, o empregado abre mão praticamente de todos os direitos trabalhistas que tem ainda para poder gerar um lucro ainda maior para o dono da empresa, o contratante, de modo que o empregado vai trabalhar muito, receber bem pouco, vai se constituir praticamente numa mão de obra escrava ou semi-escrava. Enfim, tudo isso tem a ver com a Revolução Industrial da Inglaterra, que é o assunto que nós estamos tratando, e como de lá para cá, mesmo que de forma lenta e gradual, as coisas só vieram a piorar para o trabalhador. Voltando ali para a leitura, vou projetar de novo. Então vamos subir aqui o texto e aí continua. Essa polarização estava marcada por dois conceitos básicos: capitalismo, como modo de produção ou sistema econômico e social que se baseia na propriedade privada dos meios de produção, na existência de um mercado no qual se realizam as trocas de mercadorias por meio de moedas e na separação entre trabalhadores, também chamados de proletários, e capitalistas. Então vamos por partes, porque é importante a gente frisar e separar muito bem. O que é o modelo capitalista? Eu vou ler novamente e vou fazer algumas pausas para explicar. O capitalismo é um modo de produção. Por que um modo de produção? Porque nós vivemos numa sociedade em que tudo é produzido. Ainda mais hoje, no modelo capitalista que o Brasil vive, a maior parte dos países vive,
nós não produzimos nada praticamente do que nós consumimos, ou produzimos uma pequena parte. Por exemplo, eu estou aqui nesse momento fazendo uma aula digital, estou utilizando computador, celular, estou utilizando energia elétrica, estou utilizando o fone de ouvido, estou utilizando o ventilador para refrescar o ambiente, estou usando o sistema de iluminação, enfim, tudo que eu estou utilizando, nada disso eu fabriquei. Eu trabalho na área da educação, portanto eu não fabrico nada disso. É óbvio e evidente que indiretamente o meu lucro, ou melhor, o custo do meu trabalho, ao comprar com o dinheiro que é pago de salário, eu comprar esses recursos todos, eu estou entrando nesse sistema produtivo de forma indireta, ou até diretamente. Mas eu não produzi nada disso. Eu compro algo que eu não produzi. E no caso, mesmo o trabalhador que trabalha numa fábrica de computadores ou numa fábrica de celulares, ele produz até a parte do processo de construção de um computador ou parte do processo de fabricação de um celular, mas na hora que ele precisar desse produto, ele não terá direito a pegar simplesmente porque ele produziu, porque afinal ele é apenas um instrumento no processo produtivo. Ele tem que comprar, ele tem que pagar por aquilo que ele mesmo produziu com as próprias mãos. Então, o capitalismo é isso, é um modo de produção, é um sistema, continuando ali na leitura, um sistema econômico e social que se baseia na propriedade privada dos meios de produção. Em outras palavras, o capitalismo se baseia num mecanismo, numa estratégia em que cada trabalhador jamais vai ser dono dos meios de produção. Um trabalhador que fabrica um celular numa indústria de celulares, ele não será dono das ferramentas que ele utiliza para fabricar e montar os celulares que ele produz. Ele será apenas um trabalhador utilizando ferramentas, espaço físico, energia elétrica, tudo que pertence a um proprietário dos meios produtivos, que é o empresário, o dono do sistema empresarial a qual aquele funcionário está empregado, está vinculado. Então, o capitalismo ele se baseia nesse modelo de propriedade privada dos meios de produção, aonde se você, trabalhador, quiser melhorar de vida, você terá que buscar ser também um proprietário dos meios de produção, ou seja, o dono de uma fábrica, o dono de uma empresa, para que você possa melhorar de vida. Caso contrário, você vai ser um eterno trabalhador e dificilmente vai ter uma significativa ascensão social ou melhoria da qualidade de vida. Então, continuando, o capitalismo se baseia na propriedade privada dos meios de produção, na existência de um mercado no qual se realizam as trocas de mercadorias por meio de moeda. Aquilo que eu falei ainda há pouco. Eu sou da educação. Eu recebo salário para trabalhar na área da educação. E com o dinheiro, ou seja, com a moeda que eu recebo de remuneração mensal, eu entro no sistema produtivo comprando o que foi produzido pela indústria, pelas indústrias, pelas fábricas, pelas empresas. Eu sou obrigado a pagar por isso. Por isso eu recebo salário não para eu ter uma significativa qualidade de vida, mas para que eu possa reinjetar no modelo econômico, no sistema econômico, nessa roda da economia, para que os grandes empresários, os donos dos meios de produção, possam lucrar e nós temos que pagar por aquilo que eles produzem. Continuando, e na separação, o capitalismo também se baseia na separação entre trabalhadores, também chamados de proletários, e capitalistas. Então, o que acontece? Nesse sistema capitalista, há um espaço para cada um específico. Um lado é composto pelas massas, que são muito numerosas, que é a classe proletária, a classe trabalhadora, que produz e fica com uma parcela muito, muito, muito pequena de toda a riqueza daquilo que foi produzido. E do outro lado, um número mínimo, muito reduzido, é um número vertiginosamente reduzido de pessoas que são os capitalistas, os donos do meio de produção, que ficam com praticamente muito mais que a metade da riqueza do que foi produzido pela classe trabalhadora. De cara, a gente já começa a perceber que é um sistema nada justo. Continua ali o texto. Essa palavra capitalista só começou a ser usada com mais frequência a partir da segunda metade do século XIX para definir as relações sociais e econômicas. E para quem ainda não entendeu o significado da palavra capitalismo, é bom frisar o seguinte: capitalismo vem da palavra capital. Portanto,
capital está associado à questão financeira, monetária. Se você é um capitalista, é porque você tem dinheiro, você tem recursos financeiros suficientes para iniciar o negócio. Você vai iniciar com seu dinheiro ou com seus recursos financeiros o negócio, e com esse negócio você vai investir e após um determinado prazo, 6 meses, 1 ano, 2 anos, conforme o caso, você vai ter o retorno daquilo que você investiu com um lucro agregado. Então, por exemplo, se você vai montar uma empresa, você investe nessa empresa uma soma de 100 mil reais, hipoteticamente falando, você vai estabelecer entre 6 meses a 2 anos um prazo para que esse dinheiro que você investiu, os 100 mil reais, retornem para sua mão, trazendo consigo lucro. Ou seja, se você investe 100 e só tem o retorno de 100, não virou capital. Você investiu e perdeu, empatou, você não teve lucro. Agora, vira capital esse dinheiro quando você consegue obter lucro. Portanto, o modelo capitalista, ele pressupõe isso. Você, capitalista, investe 100 mil reais e você tem que, no mínimo, depois de um determinado prazo, seja 6 meses, 1 ano, 2 anos, você tem que ter esse dinheiro de volta acrescido de uma boa soma em valores como lucro. Exemplo, investiu 100 mil e você tem que ter um retorno depois de um determinado prazo dos 100 mil acrescidos de mais 500 mil, 1 milhão. Caso contrário, não virou capital. Essa é a lógica do capitalismo. O lucro acima de tudo. O lucro acima de todos. O lucro acima de pessoas. O mais importante é o retorno financeiro, é o lucro. E para que haja lucro, tem que haver a concentração desses recursos. E para que haja concentração desses recursos, a lógica capitalista prega que tem que haver um dono dos meios de produção, o dono das fábricas, o dono das empresas, o dono dos bancos, enfim, dos conglomerados empresariais, que vai pagar um valor muito pequeno dentro do lucro que ele tem para os trabalhadores trabalharem para ele, e a massa do lucro que vai retornar desse processo vai ficar para o próprio dono dos meios de produção. Por isso, sistema capitalismo. O nome vem de dinheiro, que gera mais dinheiro, que gera lucro, portanto, gera capital. Bom, continuando a leitura do texto, nós seguimos aí para a palavra proletariado. Bom, proletariado é a classe social formada pelos trabalhadores que vendem sua força de trabalho em troca de salários. Existem proletários urbanos, que são os operários das indústrias, e existem os do campo, os empregados na produção agrícola. Durante o desenvolvimento do capitalismo do século XIX e XX, ficou evidente a oposição de interesses entre as classes proletária e classe burguesa, quem tinha os meios de produção e empregava os proletários. Então é aquela divisão que eu falei, né? Os trabalhadores são obrigados a vender apenas a sua força de trabalho, seja física ou intelectual, para o dono dos meios de produção, o dono das empresas, que vai lucrar em cima do trabalho dessa classe trabalhadora. Seja essa classe trabalhadora urbana, trabalhando em indústrias e nas áreas urbanas, ou seja ela trabalhadora do campo, que vai produzir no campo, mas também vai ficar com uma parcela muito pequena. Vou citar aqui como exemplo da área do campo os grandes latifúndios, as grandes propriedades rurais do Brasil que trabalham com a produção de soja. Os trabalhadores que vão lá, fazem a semeadura da terra, preparam o solo antes, fazem a semeadura, depois ajudam na colheita. Esses ficam apenas com o salário. E o gigantesco valor produzido daquele processo, daquele trabalho, fica aquele lucro todo para o dono das terras, para o dono dos maquinários, para o dono dos insumos, incluindo as sementes, defensivos agrícolas. Consequentemente, o lucro fica para o empregador, o dono dos meios de produção, o capitalista. E isso acaba, obviamente, gerando muita desigualdade. Uma coisa que pouca gente fala, mas a essência da violência social do Brasil e do mundo está exatamente nessa lógica capitalista, da manutenção dessa lógica capitalista. Afinal, um pobre que estudou pouco, que teve poucas oportunidades na vida para tentar se tornar um capitalista, uma pessoa próspera, ele começa a olhar para a sua volta, vê a sua vida cada vez piorando
e percebe que existem pessoas muito ricas dominando o sistema produtivo e vivendo como verdadeiros marajás e sabendo que a nossa vida é curta, né? Que nós vivemos num espaço relativamente curto de tempo. Hoje, com toda a melhoria da medicina, expectativa de vida é de 80, 90 anos no máximo. Alguns casos vão até além, obviamente. Então, o cidadão, quando chega por volta dos 15, entre os 15 a 20 anos de idade, ele percebe que ou ele vai lutar muito para se tornar também um capitalista e melhorar significativamente a sua qualidade de vida e vivendo de forma honesta, ou ele vai partir para atividades consideradas criminosas para ainda jovem poder usufruir aquilo que só os nobres, os burgueses, os empresários conseguem ter. E aí é que começa todo o processo da violência, a violência urbana, o tráfico de drogas, porque as pessoas querem crescer rapidamente, fazerem sucesso financeiro rapidamente, nem que para isso tenham que lançar mão de recursos considerados atividades criminosas. Então a gente percebe que até nessa questão da violência urbana, da violência criminal, das atividades criminosas, tudo isso está relacionado principalmente, não apenas, mas principalmente na insistência da sociedade, das sociedades atuais, não abrirem os olhos e permitirem a manutenção imposta por essa classe chamada burguesia de um sistema que só prejudica e só causa mais desigualdades sociais, acarretando inclusive a violência urbana e todas as suas vertentes de violência. Bom, continuando aí a leitura, todas essas mudanças vividas pela sociedade foram pensadas e discutidas por vários intelectuais que viviam esse período de transformações. Pensadores que pregavam a liberdade, pensadores que pregavam o liberalismo econômico, defendiam e justificavam os rumos da nova sociedade industrial e capitalista a partir de alguns pontos. Bom, então vamos lá. Se durante o bom período, a fase inicial, os primeiros anos do desenvolvimento do capitalismo industrial da Revolução Industrial da Inglaterra, predominou um sistema que era mais ou menos assim, salve-se quem puder, cada um por si e Deus por todos, com o passar do tempo, alguns filósofos, alguns pensadores começaram a tentar criar estratégias de pôr ordem nesse sistema econômico para minimizar os impactos negativos e talvez colocar um pouco mais de ordem na forma de organização desse modelo social capitalista pós-industrial. E é isso que nós vamos ver aqui a partir da sequência do texto. Então, continuando ali. Um país rico é verdadeiramente poderoso se for rico. Para enriquecer, um país precisa expandir suas atividades econômicas. Para expandir as atividades econômicas, o governo precisa garantir liberdade aos grupos privados. Então, essa é a essência do pensamento do liberalismo econômico. Os primeiros filósofos chamados liberais, eles começaram a defender que os governos nacionais passariam a criar leis e regras que favorecessem a concentração das riquezas e garantisse uma estabilidade para a manutenção da lucratividade das empresas, ou então o caos seria constante. Só que essa teoria do liberalismo econômico, ela coloca o trabalhador como uma peça dessa engrenagem em que dificilmente teria ascensão financeira, ascensão social ou melhoria da qualidade de vida. Continuando aí na leitura. O principal representante do liberalismo econômico foi o filósofo e economista escocês Adam Smith, que viveu de 1723 a 1790, autor de Ensaio sobre a Riqueza das Nações, de 1776. Nessa obra, o autor criticava o mercantilismo. E aí eu faço uma pausa, para quem não recorda, mercantilismo era aquele sistema econômico que predominou principalmente nos chamados estados nacionais absolutistas europeus, em que, como o caso brasileiro, o caso de Portugal e o Brasil, Portugal explorava o Brasil colônia, explorava todas as riquezas do Brasil e com exclusividade pegava toda a produção lucrativa do Brasil, revendia para a Europa
e comercializava os produtos brasileiros, definindo o valor que desejasse e definindo inclusive qual seria a margem de lucro dos fornecedores do Brasil, de modo que havia um pacto colonial, uma obrigatoriedade do Brasil vender para a sua metrópole, que era Portugal, e quem realmente ficava lá na ponta final desse processo produtivo com a maior parcela do lucro do processo era o Estado português, portanto, aqueles que estavam associados ao Estado português, portanto, a isso nós chamamos de mercantilismo. Então, voltando aqui, Adam Smith criticava esse mercantilismo e defendia que a economia deveria ser dirigida pela lei da oferta e procura, laissez-faire. Para ele, o trabalho era a verdadeira fonte de riqueza das nações e deveriam ser conduzida pela livre iniciativa de particulares e com a redução da intervenção governamental. Então, ou seja, gente, Adam Smith, ele era liberal. Em outras palavras, ele defendia que os estados, né, os governos, eles não deveriam interferir muito na economia. Não deveriam ser os estados os grandes empregadores, os grandes donos do negócio, como acontecia na época do mercantilismo. Volto ao exemplo de Portugal. Portugal controlava todo o sistema comercial e todo o lucro do sistema mercantilista sobre as colônias como o Brasil. Então, na visão de Adam Smith, o governo deveria, aos poucos, transferir a gestão e a administração desse processo lucrativo do mercantilismo para iniciativa privada, para atividades individuais de empresários que iriam dar prosseguimento a essa lógica capitalista, iriam ter lucro, iriam contratar pessoas e iriam pagar ao Estado ou aos governos apenas a sua parcela do lucro, seu quinhão, que seria através dos impostos. Mas, dentro dessa lógica, a classe trabalhadora continuaria sempre sendo massacrada. No primeiro momento, parece que a fala de Adam Smith, quando fala ali que ele defende, né, que o trabalho era a verdadeira fonte de riqueza das nações, dá a sensação de que ele está defendendo a classe trabalhadora. Mas, na verdade, não. Ele está defendendo que o trabalho era a verdadeira fonte de riqueza das nações, desde que essa ação do trabalho fosse desenvolvida pelos empresários. Trabalho ou trabalhador para ele, numa lógica inicial, eram os grandes empresários que iriam tocar os negócios. E a classe trabalhadora seria assalariada, contratada por esses grandes empreendedores trabalhadores. Ou seja, ele não defendia a redução da pobreza, ele defendia a lucratividade e a concentração da riqueza, tirando o Estado do controle de todo esse sistema mercantilista. Continuando aí. Ou seja, o Estado deixaria livre a economia, que teria leis próprias e independentes. É aquilo que nós chamamos hoje, muito evidenciada no neoliberalismo, que defende que, por exemplo, aqui no Brasil, o Estado deve privatizar tudo que é empresa pública, sair da atividade econômica e deixar as empresas privadas lucrarem no lugar do Estado. Eu, particularmente, como professor, sou totalmente contrário a isso. Eu acho que quanto mais forte o Estado for, quanto mais empresas estratégicas o governo tiver nas mãos, menos suscetível às ameaças de interesses empresariais esse governo, esse país, esse Estado, nação, vai sofrer, porque afinal ele tem um controle sobre determinados segmentos. Ele concorre com a iniciativa privada, permite que a iniciativa privada também lucre naqueles determinados segmentos, mas ela, por ter uma concorrência do Estado, o Estado impede determinados abusos. Mas o neoliberalismo, que vem desse pensamento liberalista de Adam Smith, defende que não, que o Estado tem que sair totalmente do cenário, privatizar tudo, totalmente, todas as atividades econômicas e ficar apenas cuidando com a arrecadação de impostos da saúde, segurança e educação pública. Bom, se faz sentido, no primeiro momento, esse pensamento do neoliberalismo, a gente pode olhar para a maior parte das grandes nações do mundo e o que está se percebendo é que as nações que há muito antes do Brasil botaram em prática o neoliberalismo estão voltando atrás e reestatizando parte das empresas que foram privatizadas no passado por perceberem que esse sistema é um fracasso, não dá certo.
Continuando aqui, então, na leitura do texto. Outro representante do liberalismo era Thomas Malthus, ou Malthus, 1776 a 1834. Ele publicou um ensaio sobre os princípios da população em 1798. Defendeu em seu trabalho a ideia que a população cresce mais rápido do que os meios de subsistência, ou seja, a produção de alimentos. Para esse autor, isso só mudaria se fosse reduzida a procriação humana, ou seja, reduzindo o número de filhos operados. Então, esse chamado controle de taxas de natalidade, que até hoje é defendido por muitas autoridades, vem do pensamento de Thomas, que defendeu exatamente isso. Não adianta uma sociedade crescer muito em número populacional, não adianta uma sociedade crescer muito em número de geração de filhos, de crianças, se a produção de alimentos e a produção de recursos necessários à sobrevivência dos grupos sociais dessa nação não acompanharem esse aumento populacional. Senão vai começar a acontecer um desequilíbrio. Muita gente precisando consumir e pouca produção para atender toda essa demanda. Então, essa lógica de controle de natalidade foi um pensamento defendido por Thomas Malthus. Você falaria assim, faz sentido, correto? Claro que faz sentido. Se você tem uma população gigantesca e essa população depende dos meios de produção para sobreviver, então se a população cresce mais do que a capacidade produtiva das empresas, dos segmentos empresariais, é óbvio e evidente que vamos ter um gargalo, vamos ter sérias convulsões sociais, sérias revoltas sociais. Portanto, o pensamento faz sentido. Só que se essa população fosse autônoma e autossuficiente, se essa população conseguisse gerar tudo aquilo que ela precisava, como lá na origem do sistema produtivo antes da Revolução Industrial, será que seria necessário o controle de natalidade? Eu não estou aqui afirmando que não seria, só estou dizendo que talvez não fosse necessário. Continuando aí a leitura então. Havia uma outra forma de pensamento político que era o anarquismo. O termo anarquia está ligado à ausência de governo ou de autoridade. No entanto, hoje, o termo é usado como sinônimo de confusão ou desordem, bem diferente do que foi pensado por seus idealizadores. Bom, então o que acontece, gente? Se por um lado haviam pensadores que puxavam a sardinha, vamos assim dizer, para os interesses empresariais burgueses, capitalistas e etc., por outro lado, alguns filósofos desse chamado pós-revolução industrial começaram a defender e puxar também a sardinha para o lado da classe trabalhadora, que era mais massacrada, mais explorada. E aí segue na leitura. Entre eles temos Pierre-Joseph Proudhon, que viveu de 1809 a 1865. Para Proudhon, para ele, portanto, a existência da propriedade privada constituía um roubo, pois era obtida por meio da exploração do trabalho alheio. Então, qual era o pensamento de Proudhon? Para ele, não teria que haver a classe trabalhadora sendo explorada por uma classe capitalista burguesa. Para ele, a existência legal da propriedade privada, de indústrias, de empresas, explorando o trabalho do trabalhador, estaria errado. Isso não deveria existir. Isso só gerava mais problemas sociais. Em outras palavras, para ele, isso era roubo dos mais humildes, dos mais pobres. Continuando aí. A igualdade e a liberdade eram defendidas por todas as pessoas que passariam a viver numa sociedade harmônica, sem a existência do Estado. E vocês percebam aí que é Estado com E maiúsculo, de governo, de nação, de Estado-nação, governo central, em que todos cooperariam com o bem-estar coletivo. Ou seja, em nenhum momento ele associa o anarquismo com desordem. Qual era o pensamento de Joseph Proudhon? Ele defendia uma lógica similar ao que existe hoje no modelo cooperativista no Brasil e no mundo. O que é uma cooperativa? Você cria uma empresa, onde essa empresa ela é pertencente a todos os trabalhadores daquela empresa. Cada empregado
não é, na verdade, o empregado. Cada empregado passa a ser um cooperado, ou, em outras palavras, um sócio. Então, uma empresa cooperativa, ela não é dona de uma única pessoa ou de um grupo muito restrito de pessoas, de 5 a 10 pessoas, como acontece na maioria das grandes empresas. No modelo cooperativista, cada trabalhador, cada cooperado é dono do negócio. Portanto, aquela grande empresa, ela é gerida por um gigantesco número de sócios, que são todos sócios, cada cooperado, que são representados pela constituição de uma hierarquia, no caso do cooperativismo atual, que são os diretores das cooperativas. Diretoria essa que é eleita. Então, se em algum momento esses diretores não estiverem gerindo a cooperativa do jeito que os cooperados desejam, eles podem destituir essa diretoria, fazer uma nova eleição, constituir uma nova diretoria e assim constituir uma nova gestão naquela cooperativa. O pensamento de Joseph Proudhon, portanto, era a formação de uma sociedade igualitária, onde todos iriam, no modelo cooperativista, colaborar, produzir roupas, sapatos, produzir alimentos, produzir veículos, produzir produtos industrializados, e tudo ia ser dividido igualmente. O problema, que é o mais difícil de botar em prática no modelo pensado por Proudhon, é o fato de que não deveria ter, nesse sistema, não deveria haver a presença do Estado. Só um minutinho que deu um problema. Prontinho, voltei. Tive um rápido problema de conexão, tive que reiniciar o processo aqui, mas estamos voltando. Então, Proudhon, Joseph Proudhon, ele tinha uma dificuldade, né, de colocar em prática essa teoria, que até hoje é o grande desafio do pensamento anárquico. Como você organizar uma sociedade para que coopere uns com os outros de forma espontânea e natural, sem ter alguém organizando, inclusive reprimindo aqueles que não queiram colaborar, que seria, no caso, o papel do Estado, né, em qualquer formação social. Portanto, o pensamento de Joseph Proudhon é um pensamento muito interessante, mas com difícil possibilidade de ser colocado em prática. A praticidade da teoria é um tanto quanto complexa. A ideia é maravilhosa, mas colocar em prática que é uma dificuldade. Aí segue aí a leitura. Além do liberalismo e do anarquismo, havia também o socialismo, outra corrente política importante desse período e que surgiu após a Revolução Industrial. Anos depois, o socialismo foi pensado a partir de duas vertentes. Então, surge, a partir dessa formação do pensamento socialista, duas formas de se pensar o socialismo. O socialismo utópico, que foi o primeiro momento, a fase inicial do socialismo, e o socialismo científico, que nós vamos ver já já. Então segue aí. Socialismo utópico foi assim chamado por seus críticos, mas na verdade os pensadores dessa corrente, críticos do capitalismo industrial, criaram o termo Revolução Industrial e tinham algumas defesas. Entre os seus representantes estavam Saint-Simon, Robert Owen e mais adiante outros autores. E vamos ver então primeiramente Simon. Simon, de 1760 a 1825, que ele viveu, criticou o liberalismo econômico, aquilo que eu falei, né? A economia controlada pelo segmento empresarial e a propriedade privada. Então Simon criticou o liberalismo econômico e a exploração dos trabalhadores pelos capitalistas donos dos meios de produção. Defendia o fim da propriedade privada e das diferenças de classes e a construção de uma sociedade em que cada um ganhasse de acordo com o valor do seu trabalho. Então ele defendia, Simon, que o trabalhador deveria ser remunerado, e não pouco, mas muito bem remunerado, de acordo com a validade do seu trabalho real, e não apenas por um valor hipoteticamente estabelecido por capitalistas que queriam lucrar não apenas com o que era produzido pelo trabalhador, mas em cima do próprio salário pago ao trabalhador. Então, por isso Simon era contrário à existência de
uma classe proprietária explorando o trabalho do trabalhador. Tem aí Robert Owen. Ele viveu de 1771 a 1858. Ele defendeu a organização da sociedade em comunidades cooperativas, compostas de operários, em que cada um receberia de acordo com as horas trabalhadas. Implantou a escola em creche em suas fábricas na Escócia, o que foi muito diferente para a época. Então, Robert Owen ele dá origem ao pensamento do modelo cooperativista que eu já expliquei ainda há pouco para vocês. Mas quem realmente ficou muito mais famoso nessa leva de autores, filósofos, pensadores econômicos foi o Karl Marx. E aí vem o socialismo marxista. O socialismo marxista foi criado por Karl Marx, que viveu de 1818 a 1883, e Friedrich Engels, que era um parceiro de luta e de ideais de Karl Marx, que também viveu de 1820 a 1895. Marx é considerado o primeiro grande pensador a tentar compreender de forma sistêmica o sentido das transformações capitalistas provocadas pela Revolução Industrial. Esses pensadores, juntamente com suas ideias, atuaram junto aos operários que se organizavam para lutar por seus direitos. Qual era o cenário, gente? Vamos lá para melhorar. Karl Marx era um cara que vinha da sociedade, vamos dizer assim, muito humilde, né? Apesar dele ter sido casado com uma pessoa que era de uma família nobre, né? A esposa dele vinha de uma família de posses, mas ele era humilde. E como a esposa dele enfrentou a família para se casar com Karl Marx, acabou também tendo que aceitar a sua nova condição de vida, que era uma condição de vida bem limitada, né, financeiramente, com muitas dificuldades. Ao longo da sua perseguição pelo ideal marxista que ele mesmo estava desenvolvendo, pela defesa dos interesses das mais humildes, da classe trabalhadora, ele acabou conhecendo ao longo dos anos Friedrich Engels. Quem era Engels? Ele era filho de um burguês, de um dono de uma fábrica de tecidos, de uma não, de várias fábricas, e Engels então era um famoso, como nós diríamos hoje, um filhinho de papai, né? Ele era filho de uma pessoa rica, mas ele era um pequeno burguês, quer dizer, ele era filho de um burguês, e portanto ele era um burguês também, mas ele era um burguês que ele não aceitava essa divisão social, ele não aceitava a existência de ricos como o pai dele e a família dele, explorando e lucrando em cima dos mais pobres. Ele era uma pessoa inconformada com isso, ele não aceitava essa situação. De modo que ele trabalhava na fábrica do pai, mas nas horas vagas ele militava, lutava contra essa exploração e se juntou com Marx, e os dois juntos fizeram o desenvolvimento das mais profundas análises sociológicas, filosóficas sobre esse sistema de exploração e como derrubar esse sistema do capitalismo exploratório. Então, Karl Marx e Engels fizeram uma grande parceria. Continuando aí a leitura, né? Esses pensadores, juntamente com suas ideias, atuaram junto aos operários que se organizavam para lutar por seus direitos. Então, mais adiante, Karl Marx e Engels entram de cara na militância política da época, na Europa, lutam pela defesa da classe trabalhadora e lutam pelo fim da exploração da mão de obra pelos capitalistas donos dos meios de produção. O importante, caro aluno, é você perceber que as péssimas condições de trabalho dos operários nas fábricas e também do campo serviam para que alguns intelectuais pensassem essa sociedade recém-industrializada e procurassem alternativas a ela. Bem, agora que já entendemos a variedade de teorias sociais que surgiram na Europa, podemos praticar tudo o que conhecemos. E aí vocês vão ver, gente, que vem aí um exercício, uma atividade para vocês desenvolverem, mas eu não vou fazer essas atividades com vocês aqui online, vou pedir para vocês fazerem separadamente. Para finalizar a aula de hoje, deixa eu voltar aqui a imagem para mim. Então, o que é importante deixar claro? Você pode até não ser favorável ao pensamento marxista, você pode até não ser favorável ao socialismo
ou como se ouve falar tanto hoje em dia no Brasil, né? Virou moda. Eu sou anticomunista, eu vou perseguir comunistas. Primeira coisa que tem que ser dita é o seguinte: o comunismo ou o socialismo é um pensamento que defende os mais humildes. O que a gente mais está vendo atualmente no Brasil são pessoas vestidas de verde e amarelo indo para as ruas atacando aqueles que se colocam contra o capitalismo, ou seja, os pseudos comunistas, que na verdade não existe comunista no Brasil. Existem pessoas que são admiradoras do pensamento comunista. Mas se fossem comunistas de fato, não estariam vivendo num sistema produtivo pela lógica capitalista, que são remunerados através da sua força de trabalho, que é vendida a um capitalista dono dos meios de produção. Então é extremamente absurdo afirmar no Brasil de hoje que existe comunista. Não existe comunista. Podemos até ter pessoas que são simpáticas ao pensamento comunista, mas não existe comunismo no Brasil e nunca existiu um comunismo sendo colocado em prática. Até existiu uma tentativa, uma a duas tentativas de colocação de ideias ou de ideais comunistas ou socialistas em prática. Uma foi a intentona comunista de Carlos Prestes e depois um presidente que tentou implementar um modelo um pouco mais próximo do pensamento socialista, que foi João Goulart, Jango, e que acabou, por conta disso, sofrendo um golpe militar, em que os militares tomaram o poder sem consultar a população e implementaram uma ditadura militar em 1964, para exatamente impedir o aflorescimento de um país talvez mais socialista. E olha o absurdo. A ditadura militar existiu, aconteceu, para pôr fim ao modelo político, econômico e social que iria tornar a nossa sociedade mais igualitária e mais justa. Mas é óbvio e evidente que a implementação de um modelo socialista no Brasil naquela época significaria principalmente retirar as propriedades, as grandes empresas e propriedades privadas das mãos dos muito ricos e distribuir por toda a sociedade mais pobre. E, obviamente, os mais ricos não queriam isso. Então, o que nós tivemos em 1964 no Brasil foi um golpe civil e militar. Os militares tomaram poder, sendo comandados, orientados e inspirados principalmente pela alta burguesia brasileira, associada também à alta burguesia internacional, com destaque especial para a alta burguesia norte-americana, que tinha grandes interesses empresariais, grandes empresas americanas atuando no Brasil, a exemplo da Coca-Cola e tantas outras, Ford, GM, etc., que não queriam ver seus lucros prejudicados. Porque, afinal, se João Goulart tivesse tido êxito, ele teria pego essas empresas internacionais, teria nacionalizado, transformado essas empresas em estatais, a exemplo da Petrobras, e toda a classe trabalhadora iria trabalhar nessas empresas, receber salários mais justos e humanos. O lucro ia ficar parte para o próprio Estado, que ia reinvestir na própria sociedade, e a outra parte ia ser paga através de salários. Não haveria um capitalista lucrando em cima da exploração do trabalho das pessoas. Então me causa tremendamente incômodo ver pessoas se vestindo de verde e amarelo, agora no ano de 2020, até desde o ano passado, indo para as ruas, dizendo que são caçadores de comunistas que estão tentando impedir o comunismo no Brasil, e mal sabem eles o que é comunismo. Primeiro, como eu falei, não existe mais comunista no Brasil. Nunca existiu, na verdade, o comunismo pleno. Segundo, combater o comunismo, e boa parte dessas pessoas que saem às ruas se dizendo caçadores de comunistas de verde e amarelo, eles estão, na verdade, defendendo caçar